Bom dia, gente. Eu vou explicar nessa aula de hoje. Vai ser uma aula breve, pretendo, né? Só para explicar para vocês como que faz a construção dos sólidos de revolução no GeoGebra e como que calcula aquelas integrais a partir do software GeoGebra. No caso, gente, aqui não aparece os passos de resolução, só aparece o resultado final que você tem que chegar na conta, né? Eu vou representar as funções de alguns exercícios que a gente fez, explicar como que faz para criar aquelas imagens. Então aqui a gente tem a nossa janelinha onde a gente coloca as entradas, escreve as coisas de forma algébrica, e aqui a gente tem uma janelinha 2D, só um pouquinho, gente, deixa eu ver. Tá. Aqui a gente tem uma janelinha 2D que aparece as funções que a gente cria de forma geométrica, tá? Então, aqui eu vou colocar a primeira função que a gente trabalhou lá no exercício 1, que é x² sobre 4. Então, olha, é uma parábola, x² sobre 4, só que lá dizia que era para calcular o volume do sólido de revolução obtido a partir dessa função no intervalo de 1 a 4. Na verdade, não estava escrito no intervalo, estava escrito assim, limitado pelas retas x igual a 1, então é uma reta que passa aqui pelo 1, e pela reta x igual a 4, que é uma retinha que passa aqui pelo 4. Então, ou seja, é o x variando entre 1 e 4. Então, seria um limite 1 inferior e o limite 4 superior para a realização da curva. Então, já que a gente sabe quais são os limites, a gente pode reescrever isso só considerando apenas esse intervalo. Então, a gente seleciona, a gente pode escrever só o início do comando, que é o comando C. Aí a gente coloca a condição para o nosso comando e o que ele tem que fazer. Então, a nossa condição é que a função fique limitada entre 1 e 4. Então, para escrever isso, a gente coloca assim. 1, ele vai ser menor ou igual que x, menor ou igual que o 4. Então, o x vai estar entre 1 e 4. E a função vai ser a nossa mesma função f. Então, só digitar f. Aí, dá Enter, ele já vai desenhar aqui quem é a função. Se eu esconder, se a gente clicar na bolinha, esconde a função original, né? E a gente vê o traço só da função que está limitada. Beleza. Agora, a gente tem como representar isso numa projeção 3D. Então, a gente clica aqui, ó, nesse botãozinho onde tem tem um círculo e um triângulo. Vai aparecer umas opções de malha aqui. E 3 botõezinhos. Vocês vão clicar em cima desses 3 botõezinhos. E aqui vai aparecer outras opções de janela que a gente pode explorar no GeoGebra. A gente vai optar por essa janela de visualização 3D. Quando a gente clica, ó, vou arrastar aqui para vocês continuarem vendo a curva. Ele traz um gráfico aqui em três dimensões. O nosso plano x e y é esse que está em cinza, e nesse plano eles acrescentaram uma dimensão z, né? E já tem desenhado nesse plano quem é a curva. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque não estava pegando a curva inteira, né? Então, já tem quem é a curva. Beleza. Então, como que eu faço para fazer a rotação dessa curva? Em torno do eixo do x. O eixo do x é esse vermelhinho. Tenho 2 opções para fazer isso. Uma opção é bem simples, porém que ela só gira em torno do eixo do x. Outra opção é um comando que a gente usa para gerar a superfície, e nela a gente consegue colocar qual é o eixo de rotação, tá? Eu vou explicar para vocês os dois, porque os dois vão ser úteis, tá? Então, olha, superfície de revolução. Clica aqui, ó, nessa figurinha que parece o tetraedro. Na verdade, não parece, ele é um tetraedro. Mentira, não é não. Ele é uma pirâmide de base quadrada. E vocês vão ter várias opções de figuras geométricas. Vocês vão clicar aqui, ó, superfície de revolução. Selecionou esse comando, vocês vão clicar em cima da curva e vão começar a girar essa curva até fechar a volta completa. Aí vocês já conseguem ver quem é a superfície de revolução que a gente tem, tá? Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho. Sei lá, também acho que estão ficando pequenininho. Vou aumentar. Deixa
diminuir mais. Isso. Então, a gente consegue calcular a integral dessa curva, gente. Eu já mexo com ela, tem como a gente girar essa imagem, mas eu vou primeiro calcular qual é a integral dela. Então, a gente pode calcular essa integral por meio do comando integral. Tem aqui, ó, integral, a função e as variáveis. Então, como é uma integral definida, a gente vai colocar lá o nome da função que a gente está calculando, função g. A integral, no caso, vai ser a integral de g ao quadrado, porque é usando a fórmula do volume, né? Então, a função é ao quadrado e tem um π multiplicando, né? Então, π, asterisco, que é o símbolo de multiplicação, g quadrado, o valor inicial é 1 e o valor final é 4. E dá um Enter. O ruim dessa representação aqui, feito na janela, porque cada vez que eu calculo a integral aqui, ela dá a área. Só que a área, a gente não está calculando a área. Essa área que ela dá aqui seria uma área equivalente ao tamanho do volume, porque o que a gente está calculando não é a integral da função g, que a gente estaria calculando a área abaixo da curva g. A gente está calculando o volume usando a fórmula do volume. Então, a gente pega o g, leva ao quadrado e multiplica por π. Então, essa região que ela aparece aqui, ela não representa nada em nosso problema, né? Só o valor mesmo que vai representar o volume, que esse valor equivale ao volume da minha superfície de revolução. Bom, o que acontece? Tem uma outra maneira de fazer, que é selecionando aqui uma outra janelinha, que é essa janelinha de cálculo simbólico, chamado de janelinha CAS. A gente pode clicar nessa janelinha. Eu vou diminuir essa daqui que a gente tem. Só deixar um pouquinho aparecendo aqui, mas deixar ela menorzinha, para não tumultuar muito a nossa figura. Eu vou esconder essa área aqui para não ficar aparecendo. E aqui nessa janelinha eu vou digitar a fórmula do volume. Então, aqui eu posso fazer cálculos simbólicos, tá, gente? Então, aqui eu vou digitar o comando integral, é uma integral definida, a função é a função g quadrado, o valor inicial, como a gente tinha visto, é 1, o valor final é 4, o π eu posso colocar tanto na frente do g quanto na frente da integral, tanto faz. Eu vou colocar por fora da integral. Então, π, sinal de vezes é asterisco, e a gente dá um Enter. Então, ele dá o valor aqui, é o mesmo valor que a gente tinha visto anteriormente, né? Deixa eu ver aqui. Se a gente clicar aqui em cima e apertar nesse botão, opa, fez 2 vezes, porque eu cliquei 2 vezes, tá, gente? Deixa eu fazer de volta. Então, ó, volume igual a integral de g quadrado, né? G ao quadrado de 1 até 4. E aqui o valor de π, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, antes de dar Enter, a gente vai clicar aqui, ó, nessa caixinha onde tem é como se fosse um tiquezinho, né? E aí, ele escreve quem é a função. Que função que a gente está calculando. Ele escreve a fórmula, fica igualzinha a fórmula que a gente trabalha. Então, ele não dá só o valor numérico. Se a gente pegar e clicar em igual, aí ele vai dar o valor, né, o valor do resultado dessa integral, tá? E se eu apertar aqui aproximado, ele também vai dar o mesmo valor. No caso, gente, eu não sei se tem alguma coisa de configurar, porque não deu tempo de eu fuçar ainda. Mas, assim, a princípio, quando a gente apertava igual, ou se é numa configuração anterior, porque o GeoGebra tá numa nova versão, né? Então, mas nas versões anteriores, ele indicava, quando a gente apertava o sinal de igual, ele indicava a fração. Ele dava o resultado em fração. E quando a gente apertava aproximado, ele dava valor em decimal. Nessa configuração que tá, os dois estão dando decimal.
Então, assim, eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Se tem alguma configuração para mudar para modo de representar isso. Bom, mas em todo caso a gente consegue ter o valor da curva como resultado lá dos nossos problemas. Então dá para vocês confirmar o resultado. Lembrando que é volume, então sempre no finalzinho dos problemas vocês têm que colocar unidade de volume, se não foi dado uma unidade de medida para o cálculo, né? Então, se for dado centímetros, centímetros cúbicos, se for dado metros, metros cúbicos, se não for dado unidade de volume, certo? Então, esse é um dos exemplos. Eu vou fazer mais um, que, na verdade, gente, eu vou fazer mais, eu vou ver se eu consigo fazer mais dois, porque tem um método da arruela que eu acho que fica legal de mostrar aqui, tá? Exercício 1. Então, vamos abrir um novo aqui. Esse outro exercício aqui, eu vou diminuir essa janelinha casa aqui. E vou trabalhar só com essas outras duas, né? Então, o exemplo 2 era um exemplo assim, que tinha uma função também, que é a função 13 menos x quadrado, que é uma parábola, né? Dividido, então, ao quadrado, dividido por 4. E tem uma outra função que era uma reta, x mais 5 dividido por... dividido por 2. Os pontos de intersecção, gente, os pontos aqui onde as retas se cruzam. Então, como que a gente faz? A gente pode fazer de duas maneiras. Uma delas é a gente... Só deixa eu tirar essa... Fechar essa janelinha, gente. Uma delas, a gente vai colocar esses pontos de interseção por meio desses comandos aqui. Então, aqui tem um símbolozinho para indicar os pontos que a gente pode localizar no gráfico. E entre essas opções tem a interseção de dois objetos. Se vocês clicarem em cima dele, vocês conseguem... Clique em cima dos dois, vai aparecer dois pontos, que é onde as retas se cruzam. Os valores procurados é sempre no eixo do x, então seria o menos 3 e o 1. Aqui do lado vai aparecer, ó, A, quem é o valor do A, as coordenadas do A e a coordenada do B. Então, sempre olha ali pro x, menos 3 e 1. Tem uma outra maneira de fazer, que é assim, ó, o comando resolver. Aí a gente digita lá no lugar da equação o nome das funções, f igual a g. Aí ele dá uma lista de valor aqui que seria onde já dá o valor do x mesmo, né? Os valores de f e g são iguais quando x é menos 3 e x é igual a 1, tá? Tendo esses limites de integração, a gente consegue, eu vou apagar as curvas, esconder as curvas, e a gente consegue fazer o desenho só das funções limitadas, tá? As funções limitadas seriam limitadas no intervalo menos 3 e 1, né? Então, aqui eu vou colocar C, que é o comando de condição, né? Coloca a condição, que é menos 3 menor igual que x menor igual que 1. A função f, e já aparece lá quem é o pedacinho de função. E a gente vai fazer a mesma coisa, de novo, agora usando a função g, né? Então, menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que 1, a função de interesse é a função g. Então, aparece lá os pedacinhos que antes estavam intersectados. Se vocês colocarem ali a curva, colocar para aparecer a curva de volta, o f e o g, vocês vão ver que vão estar bem em cima
das funçõezinhas que a gente tinha. Então, assim, só tá destacado os pedaços de interesse mesmo, tá? E aí, a gente vai usar uma outra ideia para representar essa curva lá no plano 3D, tá? Um comando, em vez de girar a função, né? Também dá para girar, mas eu vou fazer de uma outra maneira. A gente pode fazer assim, ó. Colocar o comando superfície. Vai aparecer 4 tipos de superfície. A gente pode clicar nessa daqui, ó. Curva, ângulo e reta. Só que eu vou precisar... As curvas eu tenho. A reta seria o eixo do X. Aí eu vou precisar de um ângulo. Então, eu não tenho ângulo ainda. Então, eu vou ter que criar um ângulo, que seria o ângulo de rotação. Para isso, a gente vai usar esse controle deslizante aqui, ó. A gente aperta nesse comandinho aqui, nesse íconezinho, e aperta aqui o controle deslizante. Clica em cima da janela 2D, seleciona a opção de ângulo, porque a gente vai trabalhar com ângulo de rotação, e a gente pode posicionar esse ângulo aqui no 0. Aí sim, a gente digita lá superfície, escolhe a segunda opção, que é curva, ângulo e reta. A curva que a gente vai gerar, primeiro a gente vai ter que gerar uma de cada vez, né? Então, é a curva H, que é essa azulzinha. O ângulo seria, aí aparece aqui uma janelinha onde eu posso colocar os símbolos, né? Então, aqui a gente pode mudar para o alfabeto grego, então seria o alfa. E a reta é o eixo do X. O comando para o eixo do X é eixo com letra maiúscula X, tá? E aí ele vai gerar, assim, que uma expressão aqui grandona, que é a forma paramétrica da curva. Então, mas não tem onde ocorreu uma determinada rotação. Então, isso aqui, na verdade, está indicando a função escrita na forma vetorial, onde houve uma rotação nela, né? Mas o que importa seria a imagem mesmo que a gente tem, ó. Eu tô girando aqui, mudando o ângulo, e ali vai fechando a casquinha da nossa representação. Então, ó, diminui aqui para ficar melhor a representação, tá? Então, eu girei a parte externa, né? A parte interna é extremamente parecido, só vai mudar a curva que a gente vai girar. A curva que a gente gira é a curva que a gente chamou aqui, ó, de P. Então, aqui, ó, no sair do comando, ele interpreta de uma outra maneira, né? Então, é superfície P. Deixa eu escrever lá, gente, superfície, que eu digitei errado. Superfície. No caso, a função é a função P. Ângulo alfa. Deixa eu fechar isso aqui, gente, que tá me incomodando. Então, ó, superfície é a função P, o ângulo é o ângulo alfa, e a reta também é o eixo do X, tá? Então, só mudou o nome da curva e ali já aparece. Como eu deixei posicionado aqui em 360, ele já fez, ó. E aqui, ó, quando tá as duas juntas, as duas já construídas, as duas superfícies, que é a superfície A e a superfície B, a hora que a gente muda o posicionamento, ó, vem as duas juntas para fechar o sólido de revolução, tá? Então, olha, gente, eu posso mexer aqui para ficar melhor de enxergar. Então, eu posso enxergar essa figura de vários ângulos, tá? Então, é bem legal vocês utilizarem o GeoGebra, principalmente se vocês não conseguirem ter essa visão geométrica. Então, assim, o software é útil para vocês entenderem o que representa todos esses símbolos matemáticos, né? Então, quando a gente fala em rotação dessa figura, o que essa figura representa, né? Então, esse é um dos métodos que eu queria mostrar para vocês. Também tem como calcular a área das duas curvas. Se quiser calcular naquela janelinha, a gente consegue fazer também da mesma maneira.
Então, só abrir a janelinha CAS lá e digitar. No caso das integrais no caso do volume que a gente está calculando aqui, é uma integral definida. Aí, no lugar da função, os métodos das ruelas, quando eu tenho duas funções, é o quadrado de uma, não é da f, né? Seria da função h e p, né? Então, seria h ao quadrado menos p ao quadrado, né? Então, que é os nomes das funções que a gente tem. Então, é sempre a diferença das duas ao quadrado. O valor inicial aqui é menos 3 e o valor final é 1. E essa integral está multiplicado pelo número π. Então, asterisco. E aí a gente consegue ter o valor da nossa integração. O valor pelo menos aproximado dela, né? E se a gente quiser escrever a formulazinha, aqui ó, aparece a fórmula digitada para ver se a gente digitou tudo certinho, né? Para ver se está calculando o valor correto. Então, essas são algumas maneiras de construir essas funções. Se eu precisar girar essa figura num outro sentido, eu posso também. Então, por exemplo, aqui eu vou apagar essas superfícies, essas duas superfícies, vou esconder elas e vou girar, vou fazer um giro em um outro sentido. Então, eu vou criar uma reta aqui, ó, apagar aqui. Eu posso criar uma reta com esse comandinho aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui dá para criar uma reta paralela, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, reta paralela. Então, a gente clica aqui no eixo do Y e a gente pode colocar essa reta aqui, por exemplo, no x igual a 2. Beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode girar essa função em torno de uma reta. Então, como que a gente faz isso? Então, a mesma ideia. Então, a gente usa essa ideia aqui para o exercício acho que número 4. Então, ó, tem lá curva. Que curva que eu quero? Quero a curva H num ângulo alfa. Então, vamos digitar aqui o ângulo alfa. E a reta vai ser a reta I que eu criei. Então, eu vou colocar I. E ali já aparece outra figurinha. Então, seria a curva girando em torno daquela reta lá, certo? Então, eu só vou diminuir lá, gente, pra ver se vocês conseguem enxergar. Então, olha. É como se ó, a curva tá girando. Aqui fica mais fácil de ver, né? Esse aqui é o eixo do X. Aqui eu tô vendo o plano de cima. E eu peguei esse carinha aqui e girei. Então, ó. Olhando, eu só consigo girar assim. Eu queria girar ela de uma outra maneira, mas não vai mais do que isso. Mas dá pra ter uma ideia do que ela faz, né? Então, eu pego, fica como se fosse um bolo, sabe, gente? Sabe aqueles bolos de forma redonda com buraquinho? Então, fica parecendo um bolinho. Ali, no caso, só dá a superfície, então é como se ele fosse oco. Mas, na verdade, qualquer superfície de revolução ele é sólido, tá? Na verdade, sólido de revolução, ele não é oco. Se eu considerar só a superfície, daí, como é o comando, né? O comando aqui só representa a superfície, é só a casquinha mesmo, né? Mas o que a gente calcula no volume é como se ele fosse maciço, então seria o volume, tá? Então, a princípio é isso, gente. Dá pra fazer várias coisas aqui com o GeoGebra. Se vocês girarem aqui, ó, ele fica rodando. É bem massa. E vocês podem manipular para conseguir enxergar melhor e ter uma ideia do que está acontecendo. Eu acho que com essas instruções vocês conseguem representar os exercícios das atividades. Eu não vou pedir para vocês construírem o gráfico na atividade, eu quero só a conta. Só que em algumas situações é interessante vocês fazerem o gráfico, principalmente em situações em que nem essa daqui, que tem pontos de intersecção. Então, se vocês forem fazer algebricamente, é mais fácil fazer o desenho. E
E aí, assim, se vocês conseguirem fazer no GeoGebra, melhor para vocês, que economiza energia e tempo, tá? Então, a princípio é isso, espero que vocês tenham gostado, e aí qualquer dúvida a gente conversa no horário de atendimento. Obrigada a todos e tchau, tchau!